Começou mais um Entendo Nada, é o número 85 e o tema de hoje é Leis e Direitos para as Pessoas com Deficiência. Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ela. Hoje tem novidade aqui no Entendo Nada, hein? Eu avisei, coloquei nas redes sociais que ia ter uma surpresa e vai ter uma surpresa. Hoje o Flávio Santos não vai poder estar aqui, ele tá enrolado, tô fazendo vários cursos aí, então ele tá bem corrido pra ele. E então eu chamei a pessoa que deu a ideia de fazer este episódio, deu o tema e apresentou o convidado também. Então eu falei, olha, se você tiver a fim de estar lá junto com a gente e apresentar também, vai ser ótimo, porque é um tema que eu sei que você entende muito, e eu entendo nada, claro, né, claramente, como sempre entendo nada nesse negócio aqui, mas você entende muito, então quem vai apresentar comigo hoje é ela, Vani Lopes. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão ouvindo, porque podcast é um streaming que você pode ouvir quando, onde e como você quiser. Olha só. Flávio Santos, seus dias estão contados. Flávio, obrigado por essa oportunidade. Quis honrar, né, com essa sua entrada tão tradicional. Eu espero que eu tenha conseguido chegar à altura, né, dessa sua apresentação, pelo menos um pouquinho. E é uma honra, Luiz, obrigada pelo convite. Eu espero que eu consiga participar e apresentar com você com a mesma maestria do Flávio. Boa, não, vai sim, vamos sim. Aqui, não entendo nada, é tranquilo, a gente leva na boa aqui. Como eu disse, eu tô aqui agora. Hoje eu tô aqui só pra atrapalhar mesmo, né? Porque, como eu falei, esse tema eu entendo muito pouco. Então eu achei bem legal que você venha participar aqui. Pra quem não sabe, a Vani é minha namorada também, né? Então a gente sempre tem que falar. É bom falar pra não apanhar depois, né? Vani é minha namorada. E como ela deu a ideia do tema, eu achei legal trazê-la aqui e ela entende bem desse assunto. Mas vamos conversar agora com o nosso convidado, né? Que é outra pessoa que entende muito desse assunto, mas muito mesmo, né? Vamos lá, mas eu vou começar por aquela pergunta clássica, que todos nossos entrevistados dizem que é a mais difícil. Doutor Augusto, quem é você e o que você faz? Bom dia, boa tarde, boa noite, seguindo aí a nossa amiga Vani, né? Inicialmente gostaria de agradecer o convite, me sinto honrado. Sou marinheiro de primeira viagem, podcast, né? E estou aqui para aprender também. Como eu sempre digo, somos eternos aprendizes. Me chamo Augusto Toledo, sou um latino-americano sem dinheiro no bolso e tenho 55 anos de idade, sou advogado, casado, pai de 2 filhos, cadeirante desde 2003, há 18 anos. Estou nessa brincadeira, né, aprendendo a conviver com uma limitação física. E, enfim, estou aí para poder contribuir um pouquinho com vocês, né, e trazer um pouco da experiência, da vivência do lado de cá. Doutor Augusto, que honra! Eu já tive a oportunidade de dizer pessoalmente o quanto eu admiro e o quanto eu respeito, né, o senhor, o seu trabalho, tudo. E vai ficar agora eternizado, né, dentro do podcast, todo o meu respeito, todo o meu carinho por seu trabalho, por sua história, que, para quem não sabe, nós somos da mesma cidade, nós somos de Indaiatuba e trabalhamos juntos, né, e dentro do conselho daqui da cidade de Indaiatuba. E minha pergunta já começa bem difícil, né? A LBI, né, para algumas pessoas que não sabem, é a Lei Brasileira de Inclusão. E ela foi baseada na Convenção da ONU, que é uma das coisas mais importantes também, mundialmente falando. É algo que trouxe muitas garantias previstas em lei para pessoas com deficiência. Mas eu gostaria de saber do senhor, doutor Augusto, que mesmo diante de tudo isso, se ainda existem muitas dificuldades para pessoas com deficiência, falando sobre leis. Vamos lá. Primeiramente, Vani, por favor, né? Eu já estou me sentindo tiozão com 55 anos de idade. Tira o senhor, né? Vamos, inclusive, eu acho que o objetivo do podcast Não Entendo Nada
é a gente ser um pouquinho mais informal. Isso, Então, isso. Tira o senhor aí, doutor, vamos um tratamento aí bastante tranquilo, para eu também quebrar um pouco o gelo, que eu estou um pouco tenso, né? Diante da responsabilidade em poder falar para vocês aí, todos os ouvintes do podcast Entendo Nada. Mas em relação a essa pergunta, é bastante interessante, porque eu sempre falo que em matéria de legislação, e a Lei Brasileira de Inclusão, ela veio para pacificar todos os direitos, englobar todos os direitos das pessoas com deficiência. E eu brinco dizendo que o Brasil é o sonho de toda pessoa com deficiência vir morar, em relação à legislação, porque ela é bastante completa, ela é bastante abrangente. Infelizmente, na prática, não é isso que a gente acaba constatando, porque o legislador ele acaba abrangendo todos os direitos das pessoas com deficiência. O problema, né, a questão maior é uma questão cultural, que cabe a essa modificação da cultura do brasileiro em analisar, em mudar a ótica do tratamento à pessoa com deficiência, tirar aquele foco da deficiência, né, e levar para o cidadão com deficiência, né? Enfim, a lei é muito importante. Eu entendo que nossos direitos estão aí para serem defendidos, e com os direitos também vem responsabilidades, né? Entretanto, não basta só termos as leis, precisamos colocá-las em prática. E para isso depende de toda a sociedade absorver isso e colocar em prática, né, no dia a dia. Doutor, então, como você falou um pouquinho das leis, você é advogado, então você já defendeu algum caso relacionado a essas leis, alguma questão da pessoa com deficiência mesmo? E se sim, tem algum que te marcou mais? Você poderia falar um pouco? A gente acaba, Luiz, atuando diariamente na defesa das pessoas com deficiência, tá? Inicialmente defendendo os nossos direitos, né? Então, tem vários casos do desrespeito à pessoa com deficiência relacionado aos mais diversos setores, desde o acesso à comunicação, o acesso físico nas dependências de locais públicos, particulares, de uso comum, enfim. Por exemplo, tive um caso que no cartório, há muito tempo atrás, o cartorário se recusou em lavrar uma escritura pública porque ele tinha que fazer uma leitura, ok? Para a pessoa colocar que entende, que concorda e tudo mais. Só que o cidadão, ele possui uma deficiência auditiva, ele é surdo. E o cartorário falou que não poderia fazer isso porque devido à deficiência dessa pessoa. Quando, na verdade, a deficiência era do estabelecimento público, era do cartório, que não tinha um intérprete de Libras. Então, na verdade, o que eu digo é o seguinte, a deficiência, isso é interessante falar, né? Primeiro, começar pela conceituação da deficiência. Antigamente, se avaliava essa deficiência pela limitação da pessoa. A pessoa é deficiente físico porque não tem mobilidade nos membros inferiores, né? A pessoa tem uma deficiência auditiva porque não ouve. Hoje, essa análise é feita através de um estudo biopsicossocial, tá ok? Hoje, por exemplo, a definição de pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo, de natureza pode ser física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Por exemplo, para eu, como advogado, ir ao fórum fazer uma audiência, eu consigo ir com o meu carro, parar meu carro numa vaga reservada, montar minha cadeira, me dirigir até dentro do fórum, as instalações do fórum, subir no andar superior, entrar numa sala de audiência e fazer audiência.
Então, a minha deficiência é anulada, entendeu? Por quê? O ambiente que eu convivo, ele foi propiciado à acessibilidade, entendeu? Então, a deficiência é analisado em todo o contexto que aquela pessoa convive, entendeu? Se o cartório oferecesse um intérprete de Libras, a deficiência da pessoa com uma deficiência auditiva seria anulada. Ela conseguiria exercer sua cidadania em plena igualdade de condição com as demais pessoas. Imagina um deficiente auditivo chegando numa emergência de um hospital para poder se consultar, tá? Foi um caso que ocorreu. Primeiro, ele não vai escutar ser chamado, tá? Segundo, quando ele conseguir entender que está sendo chamado para adentrar, para conversar com um médico, como é que ele vai passar o que ele sente, todas as suas situações, né? Física, dor de barriga, enfim. E esse médico vai recepcionar todos esses reclamos. Como é que vai ser feito isso? E outra, como é que esse médico vai explicar o diagnóstico dado e o receituário que ele vai passar? Se não tiver uma intérprete de Libras, esse cidadão vai ficar, como aconteceu já, ficar 3 horas na recepção do hospital com cólica renal, esperando ser chamado, porque a atendente não teve sensibilidade de ir lá, tocá-lo, falar que ele estava sendo chamado, e apenas ficava chamando pelo nome da portaria, o qual ele não escutava. Então, veja detalhes, coisas simples, que para as pessoas ditas com não deficiência, nem imagina as dificuldades, né? Então, a partir do pressuposto dessa conceituação, dessa definição, nós temos que ter a sensibilidade para poder quebrar esses paradigmas, quebrar essas barreiras, que eu digo, a pior falta de acessibilidade é a barreira atitudinal. Então, voltando lá atrás, quando eu falo que, em matéria de legislação, nós somos exemplos a ser seguidos, né? Não adianta nada disso se não tivermos uma acessibilidade atitudinal das pessoas, né? Vontade política em poder propiciar os meios adequados para poder quebrar essas barreiras. Não é só barreira física, né? Na comunicação, em todos os sentidos. Aproveitando esse gancho que ele falou, né, na questão de entender e de se colocar, né, na questão do outro, eu vou pedir licença para você, Luiz Rossi, e vou pedir para quebrar o gelo, né, doutor Augusto? Por favor. Fez que normalmente em palestras, né, que a gente faz, e eu aprendi isso com a doutora Lúcia, que também é uma advogada maravilhosa, que nós precisamos fazer audiodescrição, né, para as pessoas que, apesar de ser um podcast que só vai ser áudio, mas vamos fazer isso então para quebrar o gelo, antes da próxima pergunta? Vou começar Perfeito. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos vermelhos até na altura da orelha, estou sentada com uma blusa cinza, atrás de mim tem uma parede azul com uma cortina azul, uso óculos, que inclusive o meu antigo está quebrado, mas eu uso um óculos quadrado, porque o meu antigo mais bonitinho está quebrado, então eu estou usando um óculos bem quadrado. E acho que é isso. Luiz, você faz sua audiodescrição. Olha, realmente é a primeira vez que eu tô fazendo uma audiodescrição. Todo mundo tá passando por uma primeira vez aqui, né? Alguns podcast, outros... Mas vamos tentar. Bom, sou um homem branco, careca, né? Raspado, cabelo assim, todo careca mesmo. Barbudo, tem uma barba aqui bem grande, preta assim e tal. Sou baixinho, tenho 1,66 de altura. Tô com uma camiseta do Brasil, mas não sou seguidor daquele, né? Não vou nem dizer o nome. Pra não trazer azar. E, bom, tô sentado, tenho um microfone na minha frente, tô falando no microfone, com um protetorzinho em cima assim. Olhando para o notebook, seguindo aqui o roteiro e vendo a gravação do que está sendo falado aqui. Eu acho que é isso, doutor Augusto. Inclusive, né, numa
um podcast falando sobre pessoas com deficiência, a Vani está certíssima, não poderia faltar autodescrição. Eu sou um homem de 55 anos, 1,70 m, barba meia grisalha, cabelo curto. Ultimamente estou usando óculos para perto, um pouco barrigudo. Estou de camiseta branca e calça moletom, sentado numa cadeira de rodas, de frente também a um notebook, dentro de um quarto que eu utilizo como escritório aqui na minha casa. Enfim, basicamente acho que é isso. Legal, né? É muito interessante. Gostei é bom disso. Aprender, porque na verdade nós temos que passar essa informação para quem não enxerga, né? Vamos lá, vamos mudar um pouquinho então a questão das leis e falar um pouquinho de forma pessoal. Doutor Augusto, o que você lidar diante da sociedade, sendo uma pessoa com deficiência? O preconceito ou o coitadismo, seja ele pessoal ou aquele coitadismo das pessoas, ai, né, tadinho, porque eu sei, sendo mãe, isso acontece, isso é fato. O que é mais difícil de lidar dentro da sociedade? Então, Vani, eu entendo que são faces de uma mesma moeda, digamos assim, o chamado capacitismo, né? O capacitismo não deixa de ser uma forma de preconceito, né, no qual ele faz uma preconcepção sobre as capacidades da gente, da pessoa com deficiência, analisando não a pessoa, mas sim a deficiência. Então, as pessoas entendem, o Augusto não tem condições de fazer isso, fazer aquilo, porque ele é cadeirante. Então, há um pré-julgamento. Eu digo que as pessoas, eles subvalorizam, né, a deficiência, a pessoa em relação à sua deficiência, ou supervalorizam. Então, é a mesma coisa. Eu ouço muito isso, né? Nossa, você é o cara! Nossa, que exemplo de superação! Sabe? Hoje eu levo mais de boa, mais tranquilo. Mas, na verdade, é tudo bullshit. Isso daí são exemplos de capacitismos, né? Eu não sou nada mais, nada menos do que a outra pessoa, por estar numa cadeira de rodas, né? A gente nunca é visto como humano. Ou a gente é visto como um coitado, ou é um super-herói. Que isso me incomoda muito. É interessante quando eu decolo de voo livre numa montanha, todo mundo bate palma. Eu me sinto um macaco de circo, né? Como se eu estivesse fazendo algo extraordinário, quando na verdade não é, né? Eu apenas treinei, estudei, trabalhei para poder chegar a isso, como várias outras pessoas ditas com não deficiência, né? Então, infelizmente, é uma questão cultural, como eu sempre bato nessa tecla, né? A falta de convivência, a falta, infelizmente, as pessoas foram criadas, né, sempre dizendo para a pessoa, olha, aquela pessoa lá é uma coitadinha, ela é um inválido, né? É interessante, uma vez aconteceu comigo, eu estava no shopping e a mãe com uma criança, a criança mó capeta pulando e tal, a mãe falou, você fica quietinha, senão você vai ficar doente igual aquele moço. E eu escutei, eu falei, senhora, por favor, quer educar? Educa correto, né? Eu não tô doente, não, viu, garoto? Eu tô na cadeira de rodas porque eu sofri um acidente e eu não consigo andar. Mas eu não tenho nenhuma doença, entendeu? Então, assim, a própria cultura das pessoas passa essa ideia de incapacidade, de coitado, né? Da pessoa com deficiência. E cabe a nós, quando eu digo a nós, não só as pessoas com deficiência, mas como a toda a sociedade, trazer à tona a realidade, corrigir essa aberração, né? E demonstrar que todos nós somos pessoas comuns, como todas as outras. Vivemos dentro de uma diversidade humana, uma pessoa é magra, a outra é gorda, uma é alta, outra é baixa, uma usa óculos, outra está na cadeira de rodas, outra... Enfim, como eu digo, deficiência, todos nós temos. Umas mais aparentes do que outras, né? Limitações. O que a gente precisa é não menosprezar a deficiência, tá? Então, o Augusto possui uma deficiência,
né, motor, ele utiliza uma cadeira de rodas, mas o Augusto não é a cadeira de rodas. O Augusto é um ser humano, uma pessoa com direitos e deveres, com potencialidades, né, com defeitos. Então, aquele caricatura, né, que o pessoal passa, a criança com síndrome de Down, ela é boazinha, ela é bonitinha, não é nada disso. A pessoa com... enfim, cada um tem as suas particularidades. Se você pegar 10 pessoas cadeirantes, uma pessoa vai ser diferente da outra, né? Tem qualidades e defeitos. Então, é complicado, esse preconceito a gente é patente, existe, apesar que também eu falo que o preconceito também vem das pessoas com deficiência. Então, no início, quando eu saía às ruas, eu ia num restaurante, nossa, parecia que o restaurante parava para ficar me olhando eu entrar numa cadeira de rodas. Mas eu fico imaginando, quando entra uma mulher bonita num restaurante, todo mundo para olhar também. Então, enfim, eu acho que cabe a cada um quebrar esse estigma, quebrar essa visão alterada, errônea, né, que as pessoas fazem das pessoas com deficiência. Complementar, porque para algumas pessoas que não sabem, eu sou atuante dentro do conselho, né, das pessoas, dos direitos da pessoa com deficiência, e também sou membro de diretoria do CIASP, daqui de Indaiatuba, onde a gente trabalha com a inclusão, especificamente com pessoas com deficiência intelectual. A gente tem um projeto muito legal lá, que é o mercado de trabalho, né? E o que diz respeito sobre a próxima pergunta, que existe essa cota, né, no mercado de trabalho, e é muito discutido e é muito polêmico, porque muita gente fala, abre-se as vagas, mas não tem trabalhadores. Porém, a gente sempre sabe que as empresas querem contratar sempre as pessoas com deficiência, mas aquela deficiência leve. Então, eu queria que você falasse em questão sobre as vagas, né, das pessoas com deficiência, seja ela qual for. Se é verdade que existem vagas, mas falta trabalhadores. Pois é. Então, a gente volta sempre a cultural, né, a educação. Tivemos que fazer uma lei de cotas porque os empresários, a sociedade civil, têm um preconceito quanto à capacitação das pessoas com deficiência, né? Então, hoje nós temos uma lei de cotas, se não me engano, de 100 a 200 funcionários, a empresa tem que disponibilizar 2% de suas vagas para as pessoas com deficiência. De 201 a 500 funcionários, 3%. De 501 a 1.000, 4%. E de 1.001 funcionários em diante, 5%. Tivemos que fazer isso, ter uma lei para poder conscientizar as pessoas. O problema é que grande parte dessas empresas, elas trabalham simplesmente para cumprir cota. E aí a gente começa a ver os absurdos. Eu fui um dos fundadores, né, de uma entidade aqui da cidade que tem projetos na área esportiva, basquete, cadeira de rodas, atletismo, natação, enfim, projetos culturais e tudo mais. Chegou ao absurdo de ter empresas de querer contratar o time de basquete, mas para jogar basquete. Ele não queria a pessoa com deficiência dentro da empresa. Então é um absurdo. Eles querem cumprir a cota da lei, contratando esse funcionário, mas eles não querem inserir dentro daquele universo de trabalho, né? O qual eles não imaginam, né? Não têm ciência do ganho, o que eles iriam agregar de forma positiva para toda a cadeia produtiva, para todos os colaboradores, não só as pessoas com deficiência, mas principalmente as pessoas com não deficiência. Aí eu posso fazer até uma analogia de um projeto que eu participei, de pegar pessoas com não deficiência, altos executivos de empresas e tudo mais, e levar para fazer estou fugindo um pouco, mas só para poder fazer uma analogia, fazer um rafting, entendeu? Em corredeiras. O pessoal teve uma que foi para o norte,
entendeu? E isso com pessoas com deficiência. Então, tinha um deficiente visual e tinha um cadeirante. Então, o pessoal chegava, não conseguia, a pessoa dita não deficiente, no meio do caminho já estava botando o bucho para fora, não estava aguentando acompanhar, e o pessoal lá com deficiência, a deficiente visual, o cara era um atleta, ele participava de várias maratonas e tudo mais, para demonstrar que não é a deficiência que faz a capacidade, né, ou incapacidade da pessoa, né? E voltando isso para o ramo empresarial, essa falta de ciência faz as empresas querem simplesmente cumprir cota. E aí foi como a Vani colocou. Eles querem contratar o cidadão que falta um dedinho, né? Enfim, e a gente já teve uma experiência péssima com 9 dedos, né? Não é por aí, né? E a gente vê uma minoria, a gente vê empresas que são um número bem reduzido, mas que se tem essa consciência, e eles não vão simplesmente cumprir cota, eles além de cumprir cota, eles contratam além do que é obrigado, e eles veem isso nos seus resultados, ok? Tem já estudos, já tem comprovações, entendeu? Que essas pessoas com deficiência acabam sendo muito mais produtivas dentro da empresa do que outras ditas com não deficiência. É interessante falar disso, né? Inclusive no Sul, na área de produção, enfim, aqui na área de telecomunicações tem uma empresa que tem grande número de pessoas com deficiência em postos, inclusive de chefias, né, de gerências, e tem muito resultados positivos. Então, infelizmente, volta àquela tecla, é uma questão cultural. Quando os empresários se conscientizarem que as pessoas com deficiência acabam sendo muito mais produtivas, às vezes até mesmo porque elas acabam se cobrando muito mais. Elas, devido às suas limitações, elas acabam se dedicando, às vezes, muito mais. Enfim, e tem também a pessoa com deficiência que é um mau empregado, como, enfim, estamos falando aqui de ser humano, né? O ser humano tem de todos os tipos, estirpes e tudo mais. Então, eu acho que a ideia é exatamente essa. A partir do momento que melhorar essa consciência, e para isso precisa a empresa quer cumprir cota e coloca no seu RH para poder cumprir cota. Esse RH, infelizmente, 99% não tem a mínima condição, a mínima capacitação para poder fazer essa contratação. Então, eles têm que delegar isso para pessoas competentes, para as pessoas... Hoje existem empresas especializadas em poder captar esse colaborador para essa empresa, analisando o perfil profissional dessa pessoa ao cargo, à função exigida, entendeu? Eu conheço amigos que... Nós temos, né, hoje, os mais diversos exemplos, juízes que têm deficiência visual, eu conheço uma advogada com paralisia cerebral que trabalha em banco, enfim, tem N exemplos. Cabe apenas mudar essa visão deturpada que algumas pessoas têm em relação às pessoas com deficiência. E, para isso, a gente parte para a educação. Lá atrás, no início da educação, no berçário, no ensino básico, entendeu? É por isso que a Lei Brasileira de Inclusão determina o direito e a obrigação de incluir todas as pessoas no ensino. Porque esse ganho não é só para a pessoa com deficiência, e sim para as outras pessoas que convivem, né? Não sei, Luiz, se você tem convivência com pessoas com deficiência, mas, por exemplo, não. Eu fui uma pessoa que os meus pais falavam, aquele cadeirante é incapaz, é inválido, né? Eu digo que eu consegui fazer tudo o que eu fiz porque eu não me dei bem com as agulhas de crochê, né? Porque aquela coisa, se fosse ver pelo que era inculcado há 30, 40 anos atrás, as pessoas com deficiência têm aquele olhar assistencialista, né? Vamos cuidar deles, é o coitadinho, né? E quando, na verdade, não é nada disso.
se eu tivesse condições de ter convivido com pessoas com deficiência, com certeza a minha visão seria muito diferente. Quando eu fiquei numa cadeira de rodas, os meus filhos tinham 12 e 10 anos de idade. Hoje, o meu filho já é adulto, com 30 anos, advogado, é meu sócio. Hoje, o tratamento que ele tem com uma pessoa com deficiência é com muito mais intimidade do que se não tivesse tido essa educação convivendo com pessoas com deficiência. Né? Que, na verdade, o tratamento é igual para qualquer outra pessoa, com respeito, com solidariedade, com empatia, enfim, né? Como todos devemos tratar o semelhante, né? Sim, sim. Eu, pra falar a verdade, tô começando até agora contato, sim, pra valer com pessoa com deficiência, que é o Kaique, né? Eu tô começando a ter contato. Tinha um pouco pela minha mãe trabalha no CAPS infantil, né? Então ela lida diretamente, às vezes escuta ela falando como que é e tal, mas pra valer mesmo, contato mesmo, eu tô tendo agora. E realmente é algo transformador, é algo diferente. Nunca tive, como você falou das escolas, a gente vai até fazer pergunta aqui sobre escolas, né? Talvez se eu tivesse tido esse contato lá atrás, seria diferente hoje. Até o meu trato com o Kaique, com a Vani e tudo mais, né? Eu acho que é muito importante mesmo a gente ter, né, essa questão. E mesmo no trabalho também, né? Você começar a ter mais contato também acho que primordial. É bom pra todo mundo, né? É bom pra todo mundo. Eu acho que falta consciência nisso. Na verdade, Luiz, eu acho que você conviver com a diversidade é muito positivo. Você é muito ganho, né? A gente acaba evoluindo como pessoa, como cidadão, como alma, enfim. Independentemente, não só em relação às pessoas com deficiência, mas, eu acho bárbaro você conviver com culturas diferentes, com, enfim, com pensamentos diferentes, né? Eu acho que é importante, vital, para poder ter um crescimento maduro, consciente e disposto a poder contribuir, né? E aquela coisa, eu entendo que eu acabo sempre aprendendo mais do que eu desejo passar para a pessoa, enfim. Eu tenho um projeto que, de repente, eu posso até falar um pouquinho, de levar pessoas com deficiência para voar. E, o ganho que eu tenho, o aprendizado a cada voo é espetacular. Realmente. Nossa, eu imagino mesmo que você tem, assim... a gente vai falar um pouco mais sobre voar, sobre escola, sobre inclusão, a gente vai fazer as perguntas aqui. Mas antes de sair desse tema que a gente está falando do trabalho em si, eu ainda queria saber como funcionam as leis trabalhistas, né, para pessoas com deficiência e a aposentadoria. Tem alguma diferença, alguma coisa? Na verdade, as pessoas têm todos os direitos, os mesmos direitos. A gente diz o seguinte, a gente tem o princípio da igualdade, né? A gente dá o tratamento isonômico às partes, ou seja, a gente trata igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, tá ok? Por exemplo, para um trabalhador que tem uma deficiência visual, vai trabalhar com computador, você vai oferecer a ele softwares, né, para poder ele desenvolver o trabalho dele. Como, por exemplo, um cadeirante, você vai propiciar acessibilidade para ele poder entrar embaixo com a sua cadeira, com as pernas embaixo da mesa, confortável para poder fazer um trabalho de forma ergonomicamente correta, né? Ter uma acessibilidade até o toalete, enfim. Então, você dá um tratamento diferenciado ao ponto de você igualar as oportunidades, tá certo? E isso é uma outra questão também, que as empresas acabam não querendo, digamos, entre aspas, investir nessas mudanças. Por isso que vem de encontro com o que a Vani falou, né? As pessoas querem contratar pessoas com as mínimas limitações, deficiências, né? Faltando um dedinho, alguma coisa do tipo, para poder não ter que ter uma elaboração mais criteriosa, apurada em suas instalações. Mas, se for analisar profundamente, nada é um investimento tão grande. Pelo contrário, os resultados superam todos os investimentos
realizados, isso já devidamente comprovado. E em relação à legislação, é a mesma, tá? Você tem que propiciar as pessoas, né, a poder exercer o seu munus, a exercer sua função de forma igualitária com os demais colegas. Em relação à aposentadoria, a relação à área previdenciária, não é a minha área. Mas o que eu posso falar para você é o seguinte: nós temos uma lei especial voltada para a pessoa com deficiência, a qual determina, se não me engano, é dividido pelo grau de deficiência, né? Leve, moderada e grave. Então, você tem que contribuir, se não me engano, 33 anos, caso você atue com deficiência leve, né, no decorrer da sua atuação laboral. Se a deficiência é moderada, é 29 anos, na qual eu acredito que eu me inclua, tá? E 25 anos a contribuição se for uma deficiência grave. Mas tem lá uma carência, tem que ter pelo menos, eu acho que 180 recolhimentos no decorrer do seu labor e tal. Então, que basicamente a única diferença. Então, a pessoa com deficiência, devido às suas limitações, ao seu desgaste, que normalmente é superior a uma pessoa com não deficiência, né? Eu digo que eu tô com 55 anos de idade, mas com um corpinho de 75, porque a limitação ela acaba acarretando alguns detalhes, né? Algumas características que uma pessoa normal teria aos 75 anos de idade. Tá? O único problema é que a cabeça continua de 24. Então, a gente acredita que é um garotão e consegue fazer tudo. Enfim, para você ver que não foge muito do que ocorre com o ser humano dito normal, né, ou não deficiente. Não muda muito. Mas na questão da legislação, voltando, tem essas características, tá? Sim, dentro dessa questão ainda, principalmente essas características, né, que você colocou, vocês até falaram aí da pessoa, perdeu um dedinho, é considerada a pessoa com deficiência, vai entrar na cota. Mas o que é necessário para que uma pessoa seja considerada uma pessoa com deficiência? Exatamente, se enquadre naquela definição da LBI, como pessoa com deficiência, entendeu? Então, a partir do momento que ela possui um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, é considerada deficiente, tá? Eu vou dar alguns exemplos para ti. Por exemplo, uma mulher que tenha câncer de mama e ela tenha que passar por uma mastectomia, ela acaba sendo considerada uma pessoa com deficiência. Apesar que, aparentemente, você vê e fala, nossa, normal, não tem nenhuma deficiência. Mas ela é considerada por quê? Ela perde a força, né? Porque é retirado um gânglio da sua axila que acaba prejudicando a força dela, do braço, dos movimentos. Então, ela acaba tendo um impedimento físico. Inclusive, ela se qualifica até para comprar carro com isenção, para você ter uma ideia. Então, não é o cadeirante ou uma deficiência mental, intelectual, sensorial, tem que ser cego. Não, você tem que ter algum impedimento, tá? Dentre desses aspectos que eu te falei, é considerado uma pessoa com deficiência e pode usufruir dos direitos legais. Eu ia deixar essa questão mais pro fim, eu até mudei aqui no roteiro, mas acho que eu já vou fazer ela agora, depois a Vani segue com várias questões aí também. Tava falando do Stephen Hawking com ela, né, mas a gente tava conversando e tal. A pessoa com esclerose ou com a LER, né, aquela doença que é degenerativa, ela é considerada uma pessoa com deficiência? Sim, exatamente, ela possui um impedimento, né, de longo prazo, né, de natureza física, no caso. E tem um agravante que esse tipo de acometimento ele é gradual e ele vai se agravando com o decorrer dos tempos, né? Graças a Deus, hoje a nossa medicina está bastante avançada e eu já vi bastante casos de estacionar, né? No caso de
esclerose múltipla e tudo mais. Então, dá para dar uma estacionada e trazer uma vida com qualidade para a pessoa e tudo mais, né? Mas também ela entra dentro da definição de deficiência. Por exemplo, uma vez foi me consultado uma pessoa que queria comprar um veículo e queria ser enquadrada como pessoa com deficiência, mas ela tinha a gagueira, né? Ela na fala, isso não entra dentro desse escopo, né, de definição da pessoa com deficiência. Então, nesse caso, ele não pode ser considerado uma pessoa com deficiência, entendeu? Muito legal. Eu estava ouvindo, né, o Dr. Augusto falando da importância das pessoas quando estão em convivência com pessoas com deficiência. Você comentou, né, Luiz, que você não teve essa convivência na idade escolar, mas eu vou falar sobre o outro lado, né? Eu, como mãe de um filho com deficiência, lá nos meados dos anos 90, eu enfrentei essa dificuldade, né, de fazer a matrícula. Mas, doutor Augusto, eu queria saber na questão de leis, porque eu não tive dificuldade, porque eu sou teimosa, sou briguenta e fui lá, né? Eu sou desse tipo. Eu não vou e brigo e falo, vai ficar aqui assim, sim, pronto, acabou. Mas quando a família ela vai matricular o seu filho na escola regular, né, e encontra dificuldades para poder fazer essa matrícula, qual o procedimento que essa família deve tomar? Então, Vani, exatamente por fatos, né, como ocorreram no passado, que hoje temos a legislação, inclusive desde 89, né, é considerado crime. O artigo 8º da lei, se não me engano, 7.853 de 89, já determinava que já era considerado crime se a pessoa negasse matrícula em escola. Hoje, com a Lei Brasileira de Inclusão, como eu falei, ela acabou compilando todos os direitos das pessoas com deficiência. O artigo 88, ele considera crime a discriminação. Então, a discriminação, todo ato que discrimine a pessoa em função da sua deficiência é considerado crime punível com reclusão, ok? Então, se uma mãe ou qualquer pessoa que vá fazer uma matrícula numa escola, quer seja pública ou particular, e seja recusada essa matrícula, imediatamente chame a polícia, lavre um boletim de ocorrência, instaure um inquérito policial. Que eu digo que as escolas, elas acabam, né, tem uma grande luta, elas querem justificar a sua incompetência, a sua deficiência em poder propiciar aquelas condições assistivas, né, para aqueles alunos com deficiência, né, quer seja um auxiliar de classe, quer seja uma tecnologia para a pessoa com deficiência, ou um especialista, né, no espectro autista, por exemplo, ou um intérprete de Libras, né, para poder fazer a tradução da pessoa com deficiência auditiva, enfim, materiais em braille para o aluno com deficiência visual. Então, as escolas querem justificar essa incompetência, essa falta desses instrumentos educacionais, esses instrumentos de apoio para poder falar, para poder dar aquilo que eu falei, aquela igualdade de condições, né? Aquele tratamento desigual aos desiguais para poder igualar as oportunidades, as condições. E se o fazem, com certeza esse aluno com deficiência vai desenvolver tanto quanto. E se não desenvolver, ele está ali exercendo o seu direito enquanto aluno, enquanto cidadão, enquanto ser humano. E as escolas, eu vi no decorrer dessas lutas, né? Eu advoguei já para escolas, eu advoguei já... Enfim, e a gente vê a mentalidade de certas pessoas. Eu não quero meu filho convivendo com aquele aluno que tem uma deficiência, qualquer que seja. Porque eu não sei. Enfim, é um preconceito, né, sem qualquer razão, sem qualquer lógica, né? E isso hoje caracteriza a discriminação, que por sua vez hoje é crime.
Então, qualquer atitude nesse sentido tem que ser lavrado o competente boletim de ocorrência e processado criminalmente essa pessoa, e na área civil colocar um processo pedindo uma indenização pecuniária, porque infelizmente tem certas pessoas que só sentem no bolso, né? Às vezes elas têm a pior da deficiência, que é a falta de caráter. Como eu adoro uma briga, uma boa briga, eu tô amando essa parte do boletim de ocorrência. Eu, graças, né, nunca precisei tomar nenhum tipo de atitude desse jeito, mas eu já recebi não, né, lógico, em 99, né, de uma escola, e eu falei, você quer que eu traga o ECA, você quer que eu traga leis? Então, nem foi preciso muita coisa. Mas é importante as pessoas saberem, né, que realmente você precisa brigar, porque está aí, para quem não conhece, já comecei, né, com a pergunta da Lei Brasileira de Inclusão, que está aí em defensoria mesmo para ter esses direitos. E já pegando o gancho, né, da questão escolar, que a gente precisa realmente colocar isso para que os adultos, né, daqui 20, 30 anos possam ter o direito de ter convivido com crianças com deficiência. Gostaria de saber, doutor Augusto, quais os benefícios na questão da criança com deficiência, né, na idade escolar, ela ser matriculada no ensino regular, e qual o recado que você passa para as pessoas que dizem que ter uma criança com deficiência na sala de aula pode atrapalhar as atividades? Pois bem, eu entendo que primeiro é o direito, né, dessa criança conviver numa sala regular. Pode-se até ter um reforço de ensino para essa criança, caso necessário, mas primeiro é um direito basilar, constitucional dessa criança conviver numa sala regular, né? E o ganho que ela vai ter é extremamente importante. Veja bem, principalmente eu vejo muita questão dos pais quererem preservar o seu filho. Não vou colocar que ele vai sofrer discriminação, vai sofrer bullying, os professores não são capacitados, a escola não tem condições técnicas para poder propiciar todos a assistência, né? Enfim, entretanto, se não fizerem, um dia esses pais vão faltar. E como é que esse aluno se preparou para a sua vida independente, sua vida adulta? Então, é um ponto extremamente importante. A gente tem que, sim, exigir que os filhos sejam educados em escola regular. Respeito o posicionamento contrário, né? Cada um sabe, enfim, o que seria melhor para o seu filho, sua família. Mas eu acredito e defendo a participação e o cumprimento da lei, nada mais, né? Então, o ganho que essa criança vai ter é a socialização que ela vai ter. E a gente sabe que a evolução dessa criança é muito mais efetiva, né? Muito mais palpável e concreta no sentido de adquirir competências no decorrer do ensino, né, da sua educação e tudo mais. E para aquela pessoa, para aquela criança, para aquele aluno que não tem deficiência, o ganho é espetacular, exatamente, é a convivência com o diferente, com a diversidade humana. E eu tenho certeza, como eu, enquanto adulto, eu estou aprendendo a cada dia que eu convivo com as pessoas com deficiência, essa criança, e aquela coisa, né, a gente vê, eu faço bastante palestras, né, principalmente quando eu jogava basquete, cadeira de rodas, em escolas, a gente vê que as crianças não têm esse pré-conceito, não vêm com essa pré-conceituação, esse sentimento de medo, de recuo enquanto a pessoa com deficiência. Ela trata de igual, né? É muito interessante isso. Ela não fala meu amiguinho com deficiência, o meu amiguinho, enfim, todos somos amiguinhos, né? Eu acho bacana isso. E a importância é exatamente isso. Se fazer isso desde o início, com certeza tornaremos adultos sem preconceito, adultos
conscientes, né, de se colocar no lugar do outro, de ser fraterno, de ser amigo, de ser, enfim, ser humanos melhores, com certeza. Com toda certeza mesmo. Como eu falei, eu acho que se eu tivesse tido esse contato lá na infância, na escola, né? Tô falando dos anos 80, né? Era algo muito difícil de ter acontecido, mas se eu tivesse, provavelmente eu teria uma outra visão totalmente diferente. Tô aprendendo muita coisa aqui hoje, né? Realmente muita coisa que eu não sabia. E nessa história de eu não ter tido contato e lendo, percebendo, vendo as coisas acontecendo, eu fico meio perdido com algumas nomenclaturas, né? Eu tava falando isso com a Vani mais cedo também, né? E como eu tô aqui desse lado aqui, que da comunicação, às vezes eu fico sem saber como falar chamar algumas das pessoas. Por exemplo, que eu sempre ouvi falar, cego. É certo ou não é? Ou surdo? Ou enfim, qual nomenclatura devemos usar? Boa pergunta, Luiz. Hoje, no decorrer da história, a gente vê as mais absurdas e grotescas definições, né, de nomenclaturas dirigidas às pessoas com deficiência. Até hoje, em alguns países, é utilizado algumas dessas nomenclaturas que fogem um pouco à realidade. A nomenclatura legal hoje é pessoa com deficiência, ok? Em relação aos tipos de deficiência, né? Deficiência visual, deficiência auditiva, eu sugiro, né? Quando você conversar com uma pessoa com qualquer tipo de deficiência, você perguntar como que você prefere que seja identificado a sua deficiência, de surdo ou não, deficiência auditiva. Eu já vi pessoas que preferem ser chamadas como deficiente auditiva e eu já vi pessoas que falam, não gosto de deficiente auditivo, eu quero que você me chame de surdo, né? Você, enfim, igual o cego, né? A deficiência visual, o cego. Então, primeiro, da mesma forma como você auxiliar a pessoa, né? Você pode não ter essa intimidade, como é que eu vou ajudar um cego a atravessar a rua? Em vez de você ir lá, já pegar na bengala dele e sair arrastando ele, você pergunta primeiro se ele precisa de ajuda, porque isso é um ponto vital. Se você analisar na minha cadeira de rodas, eu não tenho aquelas duas manetes atrás para sair empurrando, porque eu fiquei traumatizado, porque minha filha não podia ver eu, que ela achava que era carrinho de supermercado e sair empurrando. Entendeu? Então, às vezes, eu estou conversando com um amigo e ela está empurrando. Entendeu? Então, eu tirei porque eu prefiro, se eu precisar de ajuda, eu peço. Entendeu? Então, a gente sempre orienta, pergunte para a pessoa se ela necessita de ajuda e como ela prefere ser ajudada. Da mesma forma, como que ela prefere ser identificada ou chamada ou fazer alusão à deficiência dela, de que forma. Entendeu? Não, é que eu lembrei que eu tenho um grande amigo, né? Acho que o Dr. Augusto conhece, o Oswaldo, que é o presidente da DVI aqui em Indaiatuba. Sem dúvida. E ele é uma pessoa extremamente, assim, muito engraçada. Ele fala muito bem a respeito E eu aprendi muito, né, em questão da cegueira. E eu lembrei dessa questão de sair andando com a cadeira. Que ele falou que às vezes ele tem raiva, que as pessoas pegam na mão dele e saem puxando. Né? E fala, peraí, eu que tenho que me seguir. Então, às vezes, a intenção, pegam no braço dele, apesar dele ter 1,90 m de altura, pegam no braço dele, pegam no cotovelo, que também é uma coisa que não se deve fazer. Sempre perguntar, você quer colocar a mão no meu ombro, né? Para você direcionar a pessoa que não enxerga, né? Mas eu aprendi muito com ele nessa questão, que ele falava que odiava, que alguém chegava na mão dele assim, falava, vamos te levar! Como se fosse, vou te levar para passear. Aí você falando, né, da cadeira de rodas, eu lembrei disso daí, porque deve ser extremamente constrangedor alguém chegar assim atrás da cadeira de rodas, eu vou te encaminhar, né? Não, peraí, você não sabe onde eu vou. Exato. Eu já vi o caso da pessoa na calçada, a pessoa pega e atravessa, chega do outro lado, vou ter que voltar, porque eu não queria atravessar a rua. E é interessante. E outra coisa, por exemplo, a gente acaba sendo capacitista,
né? Há muito tempo atrás, eu participava da comissão dos direitos das pessoas com deficiência da OAB de Campinas. Então, nós íamos ter uma reunião e eu dei carona para uma senhora cega, com deficiência visual, né? E ela começou a me dar o caminho. Augusto, você vira a segunda direita, a terceira. Eu falei, porra, que mulher cega e tá me dirigindo? E eu falei, viu, desculpa, mas explica para mim, você tá com GPS aí? Como é que é isso daí? Ela falou, não, ela se situa pelo cheiro. Ela sabe que ali é uma farmácia pelo cheiro da farmácia. Ela sabe que ali é uma padaria. É muito doido isso. Então, ela tem uma percepção, ela tem uma sensibilidade dos outros sentidos que ela não necessita da visão, né? Então, é interessante. Então, a gente acaba chegando à seguinte conclusão, Luiz. Ninguém entende nada, entendeu? Nada melhor do que a gente conversar, a gente perguntar. E é aquela coisa, você está conversando com um deficiente visual, pô, você viu aquela coisa? Daí você, nossa, eu estou falando, você viu, para ele que é cego. Pô, isso é natural, né? A gente tem que tratar de forma natural isso. Quebrar esses estigmas, essas coisas que, tem que ter tato, não é isso. A gente tem que conversar com respeito, né? Enfim, da forma natural e perguntando sempre para a pessoa, né? O que ela prefere, como que ela gostaria, se ela necessita de alguma ajuda. O que eu aprendi, na verdade, que eu vivendo aqui desse lado da comunicação aqui, é evitar ao máximo usar o termo. A gente acaba colocando, querendo aumentar, não, porque a tal pessoa tem deficiência visual e faz isso, e tá aqui no podcast hoje para falar. Você entendeu? É chato. Exatamente. É chato. Então eu meio que aprendi isso na vida mesmo, fui aprendendo e tal. Então eu achei legal essa pergunta aqui, eu pensei nisso, porque às vezes você precisa escrever num texto, falar tal pessoa tal, mas a ideia é essa mesmo, você tem que respeitar muito a pessoa, qualquer pessoa, né? Eu sou gordo, eu sou baixinho, gordinho, careca, porra, eu sou todo ponto de referência possível, né? então total. Dentro do meu grupo, né? Enfim, eu nem me prendo muito a essas nomenclaturas, né? Esse politicamente correto, porque, o pessoal fala mal acabado, aleijado, né? Mal acabado dá um trabalho, enfim, mas eu dei intimidade para a pessoa e é uma forma até carinhosa, como, né? Esse careca lindo, a Vani, né? Não deve fazer alguns elogios para você, o amor é lindo, né? O amor é lindo. E é uma forma, às vezes, até carinhosa. Sim. Enfim, tem aquele cidadão que fala de forma pejorativa, como eu já tive algumas discussões até de trânsito, né? E o cara fala, tem que ser deficiente, no sentido pejorativo da palavra. Então, é ser humano. A partir do momento que a gente trata com ser humano, né? Tem que sempre ter o respeito e o tratamento de forma correta. Sim, realmente, é muito legal, muito legal. Mas agora, eu queria falar um pouquinho do seu hobby. Rapaz, você voa. Não, você voa. Isso pra mim é uma coisa assim que a Vani falou, eu falei, mano, como assim? O que te levou a querer voar? Eu não subo num negócio daquele, mas de jeito nenhum. Eu ia deixar o convite agora para vocês fazer um voo duplo comigo. Boa! É aquela coisa, o meu jargão, né, Luiz? Eu não ando, mas eu voo. Boa! E assim, na verdade, eu solei em 93, melhor dizendo, de parapente. Eu acho que você nem era nascido, né? Não, já tinha uns 10 aninhos ali, eu tava com uns 10 aninhos ali. Mas eu solei, né, no pano de chão que a gente brinca, em Andradas, interior de Minas, enfim. E voei 10 anos de parapente. Parapente é tipo um paraquedas, né, um paraglider. Alguns falam paraglider, outros falam parapente. E eu voei durante 10 anos em diversas rampas, né? Que você vai até a rampa
e decola, e é um voo livre que nós chamamos, né? Que utiliza-se do lift, que é o vento que sobe a montanha, como também de camadas de ar quente, que denominadas térmicas, né? Inclusive agora vai começar um campeonato lá em Quixadá, no Nordeste. O recorde é de mais de 600 quilômetros voando de livre, só enroscando em térmica. Eu voei durante 10 anos e até que eu sofri um acidente e ganhei a cadeira de rodas. Então, eu me tornei cadeirante voando de parapente em 2003, tá? Quando garoto eu fiz paraquedismo, é aquela coisa, eu desde os 5 anos de idade eu frequento a área de voo de paraquedismo, porque meu pai era paraquedista. E acabei fazendo paraquedismo escondido do meu pai, porque ele das antigas, né? Faço o que eu mando, não faço o que eu faço, entendeu? Então eu fiz paraquedismo, depois eu parti para o voo livre de parapente, ganhei a cadeira em 2003, fiquei 5 anos sem voar, mas sempre matutando como que eu poderia retornar. E com a ajuda de amigos que amarravam as pernas e simulava a minha limitação para poder decolar e pousar, eu voltei ao voo de parapente. Posteriormente, desenvolvi uma cadeirinha com rodas, né? Depois que eu pousei em alguns locais, como Formigueiro, Ninho de Cascavel, enfim, tem algumas histórias inusitadas, bastante engraçadas, por sinal. Eu acabei desenvolvendo uma cadeirinha com rodas para conseguir, no caso de um pouso de emergência, um pouso num local não tão indicado, conseguir sair de lá com uma certa agilidade. E depois eu fui para o motor, né? Em 2010 eu conheci, 2008 eu voltei a voar parapente, só que era bastante, a logística demandava bastante coisa, porque eu precisava de 2 amigos primeiro que me conhecessem e tivesse uma interação comigo bacana, porque eles seriam minhas pernas. Então eu precisava de um de cada lado, segurando a selete. A selete é tipo uma cadeirinha, né? E correndo e jogando o cadeirante, o mal acabado do morro, e eu saía voando. E para pousar, aonde Deus mandasse, porque a gente ganha térmica, a gente sai para o cross, que diz, né? Então você faz voo de distância e acaba pousando quando você perde as condições de voo e acaba pousando em vários locais. E pousava sentado. Então aí eu desenvolvi uma cadeirinha. E depois disso eu fui para o motor, o paramotor, que quando eu andava eu também voei de paramotor, que nada mais é do que o parapente, né? O paraglider, a vela, conectado numa estrutura que vai o motor. É uma gaiola, né, de proteção que tem um motor e que tem o paramotor, que a pessoa sai correndo e decola. Então você não precisa ir mais para a montanha. Você pode decolar do chão. O motor serve para poder propiciar o empuxo e você entrar em velocidade de voo e sair voando. E no meu caso é o paratrike, que é o motor conectado num traiquinho, que nada mais é do que um carrinho de 3 rodas, tem trike de 4 rodas, e que me propicia fazer a decolagem. E o motor, o bacana disso, que eu posso decolar, voar por onde eu quiser e voltar para o meu local de decolagem. Então, eu dou menos trabalho hoje para o pessoal, entendeu? Apesar que o voo não é sozinho, não é solitário. A gente sempre indica o voo em conjunto com mais alguém. Sempre é interessante ter um staff em terra, né, para te dar um apoio com todos os equipamentos de segurança, que é rádio, capacete, etc, etc. Nós acabamos de fazer uma clínica de instrutores, né, para poder teve novos candidatos a ser instrutor, para poder dar aula, levar o conhecimento a novas pessoas que queiram voar. E eu fiz a reciclagem, né, para a gente sempre estar aprendendo. Como eu digo, somos eternos aprendizes. E no voo não é diferente. Nós temos uma redundância no voo, tudo a gente faz em duplicado, triplicado, visando segurança, ok? E hoje eu não dou mais aula, mas eu dou voo duplo de instrução. Então, caso alguém queira fazer um voo duplo comigo,
para ver se gosta, se vai querer fazer o esporte, ou simplesmente para poder ter aquela experiência, eu levo as pessoas para fazer essa experiência. Eu posso dizer, né, sem constrangimento, que eu levo as pessoas às alturas. Boa! Boa, muito bom. Deixa minha esposa ouvir isso, ela não vai entender muito bem, mas... Pode acontecer. Fica quem queira entender isso daí. É o que a gente estava conversando um tempo atrás, né, Luiz, sobre essa questão de superação. O que algumas pessoas que ouviu, né, falando, eu vou entrar no restaurante, todo mundo vai olhar, mas uma mulher bonita também todo mundo olha. Né? De superação, olha, aquele cara teve um acidente, voltou. Doutor Augusto, acho que quando ele caiu, que ele sofreu um acidente, ele já parou, ele pensou, agora eu vou ter que inventar. Isso, na verdade, se chama teimosia. Não, é como eu disse, né? Eu não me dei bem com as agulhas de crochê, entendeu? Mas como é interessante isso, como o preconceito, ele é enraizado na gente, né? Quando eu sofri o acidente, fiquei cadeirante, eu falei para minha esposa, falei, vai embora que você não vai ter futuro com aleijado, entendeu? Porque eu tinha aquela pré-conceito, né? Aquela pré-conceituação que a pessoa com deficiência é inválida, não faz nada, enfim, eu não ia poder mais produzir, não poderia mais trabalhar, não poderia mais gerir uma família e tudo mais. Né? E a gente vê ao longo do tempo que, putz, isso daí é uma coisa totalmente não tem nada a ver, né? É uma confusão, uma celeuma que foi incutida na nossa mentalidade. Pelo contrário, a gente pode produzir, a gente pode trabalhar, a gente pode ser feliz. Por exemplo, claro, é o que eu falei, o Augusto hoje tem uma cadeira de rodas, o Augusto hoje tem limitações. Por exemplo, hoje eu não troco uma lâmpada, entendeu? Eu não consigo trocar uma lâmpada. Apesar também que minha esposa disse que antigamente eu não trocava, entendeu? Então não mudou muita coisa. Mas a gente aprende a fazer as coisas de uma forma diferente, né? Por exemplo, quando eu andava, eu nunca consegui jogar tênis, sabe? Tênis de campo. Eu nunca me dei bem, eu nunca coordenava legal a raquete. E eu fui aprender a jogar tênis bacana na cadeira de rodas, no Sara Kubitschek, em Brasília, né? Um hospital especializado pelo problema locomotor e tudo mais. Lá eu aprendi muitas coisas. A fazer navegação, barco à vela, a própria natação. Por exemplo, antigamente antes eu nadava, fazia aquele nado de rio. Eu não conseguia colocar a cabeça dentro da água. Eu não tinha essa coordenação. De acordo com a minha lesão, eu fiquei com uma limitação mais para o lado esquerdo. Hoje eu faço nado crawl, nado de costas, enfim, eu nado corretamente. Então, é tudo uma questão de aprendizado, né? E não sou melhor ou pior do que antes. Apenas faço as coisas de forma diferente. Então, esse papo de superação, esse papo não tem nada a ver. É que, na verdade, isso é da minha natureza. Eu não consegui, eu sou super... não consigo ficar parado, eu sempre quero fazer alguma coisa. E gosto de esportes de ação, esportes radicais. Eu necessito de adrenalina, né? Um amigo, um médico, falou que isso daí é uma doença, pessoas que são viciadas em adrenalina. E eu digo que, isso daqui para mim é uma droga saudável. E que é interessante, porque devido à minha deficiência, eu tenho algumas dores neuropáticas 24 horas por dia. E quando eu estou executando esse meu hobby, né, que é a minha paixão, o voo, eu não sinto essas dores, tá? O organismo aí, não sei se é uma descarga de endorfina, adrenalina, enfim, que me deixa num estado de saciedade, de prazer muito grande e que me completa como pessoa e tudo mais, entendeu? Eu te entendo bem, viu? Não questão de esportes, porque eu sou uma negação, né? mas quando eu tô aqui gravando isso aqui, pra mim é uma coisa assim... É inexplicável, eu entendo bem sim. Muito legal. Olha, doutor Augusto, a gente tá terminando a parte da entrevista, mas pode ter certeza que a gente vai te convidar aqui para falar de mais coisas, vamos falar um pouquinho também desse seu lado aventureiro aí. Eu acho que cabe bem uma entrevista também para isso, uma live, uma entrevista.
Muito legal, viu? O direito é uma paixão que eu tenho, né? Que eu sinto até hoje, essa adrenalina, quando eu estou advogando, quando eu estou numa audiência. Como eu disse, um pouco frustrado, né, com as nossas instituições, um pouco frustrado com, enfim, como se encaminham as coisas, né? O nosso cerceamento de liberdade que ultimamente está ocorrendo, que eu estou acabando de perder um pouco essa paixão, esse prazer pelo direito. E que eu acabo focando também no voo, que esse ainda é uma paixão bastante forte, né, que me dá bastante realização e prazer, principalmente o que possibilitando realizar sonhos de pessoas, realizar experiências positivas para as pessoas, né, que é dar essa sensação de voar, essa experiência de voar. Então é muito legal, estou à disposição. Boa, muito bom mesmo. Vou passar aqui para as nossas dicas culturais agora. Dicas culturais. Vani Lopes, vou começar com você, para você passar as suas dicas culturais. Falar sobre dicas, para mim foi bem difícil, porque, somente falando sobre o tema, né? Eu amo cinema, inclusive esses dias eu postei lá para quem quiser também conhecer um pouquinho sobre o cinema, filmes, né, que falam sobre a pessoa com deficiência. Meu Facebook é Vani Lopes, a lista está aberta, trata sobre todas as deficiências, mas eu vou falar sobre um filme em particular, que é um filme que pouco conhecido, se chama Simples Como Amar. É um filme de 1999 e ele fala sobre uma jovem com deficiência intelectual. Ela passou muitos anos numa escola especial e depois de um tempo o pai foi buscar, né, para ela viver o convívio das pessoas, e só que ela veio com uma cabeça totalmente diferente. Ela queria trabalhar, ela queria estudar, queria morar sozinha. Então, assim, na verdade, é um filme bem bobo, para algumas pessoas meio bobo, bem sessão da tarde, mas ele, dentro do filme, ele retrata várias coisas que a gente convive realmente, né, na realidade, sobre o bullying, né, uma coisa muito real, sobre essa questão da autonomia, a questão da infantilidade, né, da pessoa com deficiência intelectual, sobre a questão da sexualidade, sobre a questão de não compreensão da família, o teu próprio preconceito da família, mãe superprotetora. Então, assim, trata vários assuntos que, na verdade, eu convivo com isso, né, muito próximo. E é muito legal, é muito bonitinho, né, e realmente está muito próximo da realidade. Ele é um filme que está no YouTube, inclusive, tanto na versão legendada como na versão dublada, para quem quiser. Não é um filme de chorar, porque às vezes as pessoas falam, eu vou ver um filme sobre deficiências e vai chorar. Não, é um filme bem tranquilo, bem suave, e eu recomendo. Outra dica cultural é um livro que eu já li acho que umas 2 vezes, é um livro fantástico. É um desvio cultural seu, né? É um desvio de caráter. Um desvio de caráter. Desvio de caráter. Isso, desvio de caráter. Livro Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. É um livro autobiográfico, ele fala sobre a vida dele. Ele era um jovem de uns 20 anos de idade, fazendo faculdade, inclusive aqui na Unicamp. Não lembro o curso, se era engenharia ou se era arquitetura. E ele era muito farrista, gostava de bebida, mulheres, né? Aquela coisa da questão da faculdade, jovem, né? Nos anos 80. E numa dessas festas, com muita bebedeira, ele foi dar aquele salto do tio Patinhas. Sabe aquele salto do tio Patinhas, né? Na piscina de moedinha? Só que ele foi dar um salto na piscina e após esse salto na piscina, ele bateu a cabeça e se tornou tetraplégico. Então, ele escreveu o primeiro livro dele, que é O Feliz Ano Velho, e depois disso ele acabou se consagrando, sendo um grande escritor com vários livros. E é muito legal, porque realmente fala sobre essa questão de não é uma superação, é você virar a sua cabeça de uma forma diferente para você lidar com aquelas questões, né? Então, eu falei sobre 2 questões, né? Que é da pessoa que nasce com a deficiência, como lidar com isso com uma família, né? Escola, tudo. E a questão de quando você adquire
é a deficiência, como você vai lidar com todas essas questões. É isso. Boa, muito bom. Sim, é um desvio de caráter meu, eu não li. Eu vou até pegar pra ver se eu leio esse livro. Faz muito tempo que eu quero ler, Feliz Ano Velho. E vou assistir o filme também. Agora eu vou falar a minha dica cultural, que é a série Flight Assistant, ou Comissária de Bordo. Acho que se for a tradução pro Brasil, deve ser esse, né, a tradução dessa série aí, né? Não tem muito a ver com o tema, apesar de a gente ter falado aqui sobre voar, né? Mas no caso, ela é uma comissária de bordo, né? Que vive a vida loucamente. Ela vive voando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Em todo lugar que ela vai pra festas, noitadas e tal. Até que, num belo dia, quando ela acorda, ela está ao lado de uma pessoa assassinada. E aí começa a história, né? É uma série que tem essa questão policial por trás, investigativo, mas ao mesmo tempo tem um humor bem gostoso, assim. A protagonista é a Penny, né, do Big Bang Theory. Ela que fez a Penny, né, no Big Bang Theory. E dá pra se dizer que ela leva a vida mais ou menos como a Penny levava no Big Bang Theory, né. Então é muito interessante, é bem legal de assistir. É gostoso, são 6 episódios, não é nada muito assim. Concorreu ao Emmy agora essa semana, e tava concorrendo, não sei nem se ganhou alguma coisa. E olha, muito bom, viu? Tá no HBO Max, pra quem assina aí. É uma série bem gostosinha, viu, de assistir. Recomendo aí. Doutor Augusto, e você? Qual a dica cultural que você trouxe aqui pra gente? Vamos lá, eu vou falar um filme que me apaixonei, já assisti várias vezes, que tem tudo a ver comigo. É Intocáveis. Acredito que, não sei se você já assistiu, o filme de 2011 sobre um milionário tetraplégico que contrata, né, uma pessoa do subúrbio e que trata ele de igual para igual, né? E isso é muito bacana, a forma que a relação dele se desenvolve, e eu acho que está mais para comédia do que para drama. Eu achei bacana. Um documentário que eu assisti esse documentário quando eu estava internado no Sara Kubitschek em Brasília. Tem uma atividade, que é a atividade da vida diária, que o pessoal leva todas as pessoas, os pacientes do hospital, para fora, para fazer uma atividade. E nesse dia, nós fomos para o shopping, aprendi a andar em escada rolante, de cadeira de rodas. Hoje parece que é proibido, parece que um cadeirante despencou lá de cima e proibiram, mas eu aprendi a andar em cadeira de rodas, né, na escadaria e tal, aquela escada rolante, né? Para assistir um documentário, Motherball, Paixão e Glória. É um documentário sobre as equipes nacionais americana e canadense do futebol americano, na cadeira de rodas, né? É muito louco, é um esporte de contato para pessoas com tetraplegia. Então eles têm uma pouca mobilidade dos membros superiores e eles se amarram todos numa cadeira de rodas adaptada, parece Mad Max. É muito, muito interessante. E o objetivo é atravessar a quadra para o outro lado, e a equipe tem que bloquear essa passagem. Então é um esporte de contato, derrubadas e capotes, bastante interessante, e é um documentário sobre essa, como é que se diz, essa concorrência entre as equipes, né? Bastante como Brasil e Argentina, muito legal. E diz sobre a vida de cada atleta, como é que eles chegaram até aquele momento, muito legal mesmo. E eu vou indicar um livro que foi me passado pelo fisioterapeuta que eu fazia no início da minha lesão, que se tornou um grande amigo. O Gigante Deitado, são crônicas de uma biografia de Jerônimo Mendonça, um mineiro tetraplégico que percorria em cima de uma cama hospitalar todos os rincões do Brasil propagando a doutrina espírita. E tem causos que, sem querer dar spoiler, teve um evento que ele foi convidado para ir no enterro de uma pessoa, no qual ele sempre falava mensagens, né, bacanas, e o pessoal foi embora e esqueceu ele lá. Enfim, e ele trata com uma linguagem bastante leve, né, sempre com bom humor,
demonstrando como a gente tem que tratar a vida. Eu achei bastante bacana e veio no momento que atendeu todas as minhas aspirações e necessidades. Basicamente, seriam essas 3 dicas aí culturais. Boa. Não, muito bom, muito bom. Quase que eu falo dos Intocáveis aqui, do filme Intocáveis. quase que de última hora eu mudei. Mas muito bom esse filme, muito bom. Eu confesso que também, apesar de que eu queria, na verdade, falar sobre Gilbert Grape, né? Que eu sou de Leonardo DiCaprio, então já vou deixar aqui também. Boa. Depois eu vou pôr aqui na listinha aqui pra postar depois, Gilbert Grape. Beleza, fechamos as dicas culturais. Vou passar agora para os nossos salves, chamegos e sapatadas. Salves, chamegos e sapatadas. Eu vou começar mandando alguns salves aqui. Hoje não são muitos não, né? Hoje são só 2. Mandar um salve pro Flávio Santos, que com certeza vai ouvir a gente depois, né? Um salve aí pra ele. Infelizmente ele não pôde estar aqui. Tenho certeza que ele gostaria, viu? Ele gosta bastante desses bate-papos aqui, né? E uma pena ele não tá. E pro nosso grande Mikael, né? Nosso grande ouvinte também. O único ouvinte que a gente foi à casa dele pra gravar. A gente gravou na casa dele. A gente foi lá visitá-lo, né? Ele também é uma pessoa com deficiência também, um garoto muito inteligente, muito gente boa. Então também tô mandando um salve. Tenho certeza que ele vai ouvir esse episódio aqui. Vou mandar pra ele vai gostar muito desse episódio aqui. Vani Lopes, você tem algum salve aí? Tenho, lógico, tenho que mandar um salve pro Flávio, né? Mandar um beijão pra ele. Espero ter realmente alcançado, né, o nível do Flávio para poder fazer essa entrevista. Com certeza ele teria adorado também de estar aqui nessa conversa, que foi maravilhosa, foi incrível. Dá um salve para todas as pessoas do CIASP, lógico, não posso deixar de citar. A gente está aí já há quase 18 anos trabalhando, né, pela inclusão da pessoa com deficiência intelectual. E eu vou passar para todo mundo, a gente está aí organizando a Semana da Inclusão. Já carreguei o Luiz junto, né, Luiz? Que já tô nessa. Vou ajudar vocês aí a fazer uns videozinhos aí, vai ser bem legal. Vai ser bem legal. A Semana da Inclusão agora em outubro, nos dias 19 e 20 de outubro. Então, mandar um salve para toda a galera que trabalha, né, pela inclusão dentro da cidade de Indaiatuba e em todo o Brasilzão aí. Doutor Augusto, agora é a sua hora. É o momento se consagra aqui nesse podcast aqui. Manda um salve para quem você quiser e pode ficar à vontade para fazer a propaganda que quiser aqui também. Fique à vontade. Maravilha. Eu não posso deixar de dar um salve para vocês do Entendo Nada. Valeu. Né? Apesar de não conhecer o Flávio Santos, um salve para ele aí. Espero ter o prazer de conhecê-los e conhecer pessoalmente, né? Você, Luiz, agradecer aí a Vani pelo convite. E dar um salve à turma do escritório do Toledo Advocacia, né? O Dr. Lucas Toledo, que é meu sócio, é meu filho, e que sem ele não conseguiria, por exemplo, estar aqui hoje, que ele está segurando muito bem aí o escritório, e a doutora Gabriela, a doutora Mariana, e um salve especial também para a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB aqui da subseção de Indaiatuba, que eu faço na pessoa da nossa presidente Lúcia Benito, né, que a gente está em fim de mandato aqui de 2021, que vai ter eleição, tá? Mas fez um brilhante trabalho. A comissão também, um salve a todos os membros da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, a qual eu participei um bom tempo e acompanho o trabalho do pessoal também, que está fazendo excelente trabalho. E no mais, queria deixar um salve para os meus parceiros, amigos do voo, do Ninho dos Condores. Quem tiver curiosidade, quem quiser fazer uma visita, viu, Vani? Pega o Kaique, o Luiz, vão passar lá um sábado, um domingo, lá, joga no Google Ninho dos Condores. Fica em Nova Odessa, numa área rural, num sítio
e aonde tem cavalos, o pessoal faz um trabalho com os cavalos lá, tem hangar, tem toda uma estrutura, tem banheiro adaptado para pessoas com deficiência, enfim, tem uma estrutura bem bacana para recepcionar todos, né? E poder apreciar as decolagens e pousos, é bem bacana, é bem dinâmico, e deixar o convite aí para quem queira fazer um voo duplo de instrução. Está chegando um brinquedo novo aí, bastante potente, que eu vou poder levar aí a todos. Eu estou reativando o meu projeto social de levar pessoas com deficiência para voar. Inclusive, o presidente da DVI é Oswaldo. Nós fizemos um projeto com ele, com as pessoas lá, os associados da DVI. O pessoal foi de van para o Ninho dos Condores, voaram com os pilotos que fazem voos duplos lá. Então foi uma experiência bárbara para ambos os lados, tanto para os pilotos que nunca tiveram essa experiência de levar uma pessoa com deficiência, como para a galera da DVI que tiveram a oportunidade de voar e tinha uma condição com teto baixo. Inclusive, teve pessoas lá que adentraram as nuvens, é uma experiência bárbara. Depois fizeram um churrascão lá durante o dia e ao final do dia eles voltaram de motocicleta com o pessoal do Motoclube de São Paulo, de Garupa. Então, o pessoal da DVI sempre faz assim uns eventos bem, bem bacana, e tivemos esse privilégio de poder participar. E deixo o convite para todos aí ter essa experiência também, tá ok? E agradeço mais uma vez aí o convite e a possibilidade de participar com vocês aí nesse aprendizado novo aí de podcast. Não entendo nada. Show de bola. Valeu. Não, muito bom. E com certeza vamos marcar assim de visitar aí. Vamos apreciar. Só. Não, maravilha. Pé no chão, bonitinho, não é coisa de adrenalina. Mas a mãe deixa o filhão ir ou não? Não, se quiser. Acha que... Claro. Enfim, é questão da gente trocar uma ideia e ver como é que se ele iria curtir dessa experiência, né? Eu já vou fazer essa proposta para uma proposta bem maior, hein, doutor Augusto? Não inventa não, que eu já levo a galera toda do CIASP lá, hein? Show de bola. Eu tenho certeza que o pessoal do Ninho dos Condores já abraçou a ideia. Isso aí, hein? Deixa show de bola. Da pandemia, a galera adora. Legal. Eu também tô querendo, viu? Gostei dessa ideia aí de entrar nas nuvens, cara. Gostei disso daí. Eu vou querer voar. Vou querer sim. Para ter essa experiência, eu vou querer sim. Lembrando aos nossos ouvintes que todos os links, tudo aquilo que a gente falou fica salvo, né? As dicas culturais eu coloco depois no Instagram. E os links eu coloco na postagem. Então depois até doutor, você pode passar os links aí da advocacia, enfim, tudo que você falou aqui pra gente que eu ponho lá na postagem para as pessoas acharem mais fácil depois, tá? A gente põe lá. Mas é isso. Eu vou passar para o nosso encerramento agora, mas antes eu vou passar os canais de contato do Entendo Nada, que é o e-mail entendonadapodcast@gmail.com, o Facebook, que é o Entendo Nada Podcast, o Instagram, que é o @entendonadapodcast, e o Twitter, que é o @EntendoNPodcast, porque já tinha alguém usando Entendo Nada, não cabia Entendo Nada Podcast, eu tive que virar aqui, Entendo N Podcast. Lembrando que estamos em várias plataformas, estamos no Spotify, no Apple Podcast, no iTunes, no Google Podcast, todos os agregadores, e também no YouTube, tá? Também estamos no YouTube. E é isso, eu vou fechando aqui. Vou agradecer a Vani por ter me ajudado aqui a participar. Me ajudou bastante, porque esse realmente é aquilo que eu falo, é o Entendo Nada de qualidade, ou seja, aquele Entendo Nada que eu realmente entendo nada. Então, foi muito bom a Vani ter participado, fez várias questões, me ajudou aqui a fazer um roteiro legalzinho, um roteiro com as questões. Então, Vani, obrigado, viu, por ter me ajudado. Eu agradeço. Na verdade, agradeço o convite. Falei brincando, na verdade, mas agradeço o convite. Para mim é uma grande honra, né? Porque eu já falei pro Fábio, já falei para você o quanto eu sou fã realmente.
foi uma honra ter participado. Espero realmente que todos tenham gostado. Não, foi muito legal. E, doutor Augusto, muito obrigado. Olha, posso falar que aprendi bastante aqui hoje. Eu ouvi bastante vocês aí falando, então aprendi bastante. E ainda saio com um convite para chegar às nuvens. Gostei disso, doutor Augusto. Gostei muito, viu? Muito obrigado. Será um grande prazer. Eu quero agradecer também, na verdade, o doutor Augusto, que eu já falei no início, né? Quanto eu admiro, eu acho que agora o Luiz aprendeu a admirar também essa pessoa incrível, esse advogado incrível, com tanta história e tirar essa coisa, né? Eu estava falando com o Luiz, tirar essa coisa da questão do vitimismo, né? Ai, por que olharem para mim? Por que me verem dessa forma? Essa é a intenção, né? Acho que a nós que somos pessoas que trabalhamos nessa questão de defender os direitos da pessoa com deficiência, nós temos que passar essa informação. Não queremos ser olhados de formas diferentes, nós queremos ter os mesmos direitos e ser olhados da mesma forma. Eu, no caso, não. No caso, no lugar da pessoa do meu filho. Mas queremos ser olhados da mesma forma, com os mesmos direitos. E somos loucos também, da mesma forma que todo mundo, né? Que de perto ninguém é normal. Obrigada, doutor Augusto. Eu amei, viu? Amei. Vamos combinar um chopp também, viu? Agora falou importante. Gostei disso também. Com certeza. Perfeito. E falou tudo, Vânia, é isso aí. Eu acho que nada como levar a vida com leveza, com responsabilidade, seriedade e, por que não, com uma pitada de loucura. E guardando as proporções, todos somos iguais e queremos ser felizes, só isso. Isso aí, boa. Fechamos, é isso aí. Valeu, gente, muito obrigado. E vamos nessa então, vamos encerrar aqui. Valeu, fumos!